Neste vídeo, um texto publicado no contexto da disputa para a presidência da Assembleia de Deus no Ceará, envolvendo o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington. Essa matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em abril de 1963. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma coisa que deve merecer todo o cuidado e atenção, entre muitas outras no seio da igreja, é a consagração de obreiros. Sendo a evangelização e doutrinação, respectivamente, parte integrante do imperativo do Senhor, é justo que acompanhemos com invulgar atenção o método antigo e bíblico quanto à chamada de obreiros para a seara do Mestre, e não nos apressemos à consagração dos mesmos antes que tenhamos a plena certeza de que foram chamados. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, mobilizou de princípio 82 discípulos para iniciar a grande obra de evangelização. Os 12 apóstolos e mais 70 discípulos, os quais enviou aos lugares onde ele mais tarde iria iniciar pessoalmente a sua monumental obra de salvação. Convém notar que Judas traiu o Senhor e foi mais tarde substituído por Matias. Acompanhemos com atenção e espírito de imparcialidade a seguinte sequência: A. Chamada de Deus. Um olhar retrospectivo, isto é, um exame cuidadoso nos registros do Velho Testamento, daria ao leitor uma completa satisfação do verdadeiro método de Deus quanto à escolha e chamada dos seus representantes à frente dos destinos do seu povo. Desde os dias de Israel, aprendemos que os seus líderes eram homens desprendidos e desinteressados, chamados unicamente por Deus, nunca apontados por conveniência. Abraão, não mencionando a história dos 8 pregoeiros da justiça até Noé, foi o primeiro depois da confusão de Babel, a quem Deus chamou a fê-lo pai dos crentes, de quem veio a grande nação pela bênção que recebera, dando a Isaque o pai de 12 patriarcas. Abraão tinha 75 anos de idade quando foi chamado, justamente coincidindo com a idade em que os pregadores do nosso tempo são postos fora da esfera de suas atividades. Mais tarde, quando esse povo contava com um número muito elevado, estando fora de suas indispensáveis leis espirituais, escravos no Egito, Deus levantou Moisés, chamando-o para liderar a grande nação, tirando-a do cativeiro faraônico para colocá-lo na terra abençoada que mana leite e mel. Êxodo 3, do 1 ao 10. Os profetas, servos inspirados, foram todos chamados por Deus para desenvolverem seus ministérios de acordo com a vontade do Senhor e a necessidade de então. Houve um silêncio de 400 anos, quando não se ouviu mais a voz dos profetas, mas como Deus já havia elaborado o plano de redenção dos pecadores, chamou de uma maneira especial um filho de um sacerdote, que, segundo o que ensinou Jesus, foi o último profeta da lei, o qual foi chamado para cumprir uma missão de tão grande valor que o próprio Mestre disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ele foi chamado por Deus. Não dispomos de espaço para dizer como o Espírito Santo dirigiu os servos de Deus que eram chamados, os quais eram enviados, sem o dedo indicador do homem. A maioria desses homens era de natureza simples, sem bastante cultura, homens do povo, homens iletrados, mas cheios do Espírito Santo. Eram, indubitavelmente, chamados pelo Senhor Jesus, tão cheios que faziam milagres no nome do Senhor. Curas extraordinárias, cárceres abriam-se, presos santos eram postos em liberdade, incrédulos se convertiam e ainda eles eram possuídos. Cuidado!
Quem chama é o dono da seara, o preparo dos obreiros. Abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, logo deparamos com a estrada visível da escola dos pregadores do Evangelho, a matéria a estudar e o professor para ensinar. E quem ousará contestar que foi esse, e unicamente esse, o colégio daqueles gigantes da fé? Não sou cético, e se não transijo com o método no seu todo, é porque acho melhor o método estabelecido pelo Senhor Jesus. No entanto, não acho por que não ser instruído o pregador do Evangelho que hoje está aqui na roça e amanhã estará numa cidade, mesmo porque há no setor de responsabilidade de cada ministro de Deus degraus que todos não podem transpor, pois às vezes, por falta de obreiros instruídos, não teólogos ou filósofos. Isso é mais vaidade que realidade. As igrejas lutam com certas dificuldades para solucionarem seus problemas entre os homens com quem precisam tratar. Mesmo pode haver aí um extremismo vestido de fanatismo no modo como interpretar a simplicidade mal trajada, pois os que advogam a ignorância passam rapidamente para o outro lado sem pensar nas consequências. Acho proveitoso ficarmos no centro, nunca nos excedermos indo para os extremos, onde alguns têm caído, preferindo a título de simplicidade a inspiração com o analfabetismo. Não deixamos de reconhecer que é melhor ser inspirado, alegre e cheio de frutos, que instruído, sábio, preparado, mas seco e morno. Isso ninguém discute. Há, porém, a considerar que no ministério evangélico há trabalhos de certa responsabilidade que um inculto não pode fazer. Há ainda os que acham que o pregador do evangelho não deve estudar outros livros que a Bíblia. Eu, porém, digo que a Bíblia é o livro principal do pregador, é o livro recomendado por Deus, não há dúvida, mas se o pregador não ler outros livros de utilidade no curso da vida comum e mesmo espiritual, ele só poderá viver única e exclusivamente ambientado ao círculo de suas atribuições espirituais, não podendo, em certas ocasiões, defender os seus direitos. Certa vez, vosso conservo foi achado entre algumas autoridades exaltadas numa cidade nordestina e precisou citar-lhes artigos da Constituição, o que deu margem à sua defesa para culminar com a vitória do Evangelho. E se ele não conhecesse a carta regimental ou parte das leis do seu país, não teria sido muito feliz, pois as leis foram feitas para os homens. Timóteo 1, 9 e 20. Sabemos que a Bíblia é a matéria-prima essencial, insubstituível do pregador. No entanto, não devemos pensar que, porque conhecemos bastante a Bíblia, não precisamos ler outros livros, que muito podem ajudar o pregador no domínio de sua missão. O perigo não está em conhecermos outros livros, e sim em sabermos escolher os livros, pois atualmente estamos cercados de um grande e precioso cabedal de literatura evangélica escrita por homens consagrados, genuinamente pentecostais, onde o pregador estudioso e cuidadoso achará matéria suficiente para completar seus conhecimentos. O maior perigo que vejo está na criação de institutos e colégios teológicos para fazer pregadores do Evangelho. Mete-se um rapaz vaidoso e carnal num seminário, enche-lhe a cabeça de filosofia misturada com um pouco de teologia sistemática, junta-se uma boa dose de hermenêutica com o sumo de homilética e, com certo tempo, dá-se-lhe um diploma. Agora está tudo pronto. Manda-se esse moço para uma igreja sem nenhuma experiência, sem provas de chamada de Deus, a fazer o que lhe vem à cabeça. Mas está bem assim, pois o moço é um bom orador, conhecedor de teologia, sabe fazer mímicas na tribuna. Se não há vaga para ele, dar trabalho, fica na fila, na prateleira, aguardando sua vez, pois é pastor, é marcado com o sinete da fábrica. É aí que está o perigo, o que combateremos de frente.
porque sabemos que esse método não está amparado na vontade e escolha do Senhor Jesus e nem se enquadra à sua santa palavra. Parece mais com um palco de atores que com ministros do Evangelho. Ainda outro perigo a mencionar é que os pastores formados, manipulados, são inclinados para a política e daí tomam atitudes e escolhas completamente contrárias à missão para a qual foram chamados. Muitos vão para os parlamentos e ficam acostumados com o ambiente e costumes da política, e alguns até já perderam a visão de pastor, porque desprezaram todas as suas responsabilidades e compromissos para com Deus e não pode servir a dois senhores, porque a palavra de Deus diz claramente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas os apaixonados não querem saber de outra coisa a não ser a de dar saída ao grau de cultura que herdaram no famoso colégio, embora portadores de diplomas. Os que têm dado mais trabalho à igreja são os que farejam cursos e jatam-se de mestres, empreendedores e até sábios. Cuidado! Escolhido e enviado por Deus. Quase não precisava dizer mais nada neste sentido, dados os esclarecimentos acima, os quais acho oportunos e indispensáveis, mas a nossa experiência voa rápida a lugares e igrejas que estão sofrendo porque seus pastores não deram provas convincentes de que foram chamados e sim apontados por alguém. O pastor pode ser tentado a formar uma oligarquia no seu ministério, permanecendo muito tempo numa igreja ou campo de trabalho. Pode ser rodeado de amigos, familiares, parentes e amigos do peito. Aí ele pode criar uma rede de pregadores a seu gosto, aproveitando pessoas inexperientes, só porque dão testemunhos orais da salvação, porque são contribuintes, bons dizimistas. Esse irmão tem vocação, este outro é meu parente, eu sinto que deve ser separado para o ministério. Meu genro, cunhado ou filho é um bom moço, fala bem, é justo apresentá-lo à convenção, já pode jogar o carro na lama. Fulano é muito alegre, espiritual, faz muita zoada, ele disse que sente a chamada para escapar do pesado. E a minha esposa, mulher alegre e espiritual, acha que ele deve ser separado para o trabalho do Senhor e até ser auxiliar desta igreja e, quem sabe, se não, um bom pregador. Finalmente, X tem sintomas de bom servo, é assíduo às reuniões, canta bem, todos os anos vem à minha casa e traz um bom presente de aniversário. Vamos convidá-lo para ser diácono, fiscal da igreja em vez de servos. Depois passará para o presbitério e daí para a cadeira de pastor e será um bom ajudador, aumentará o cuidado, será mais um para nos dar dor de cabeça. Meus ilustres e muito compíscuos colegas, não nos esquecemos de que tudo aquilo que os santos servos de Deus escreveram neste sentido foi tudo inspirado e é justamente o que os apóstolos e pregadores primitivos adotaram e ensinaram sem mudança. 1 Coríntios 11 e 23, que contém todo o modelo perfeito, real e insubstituível para a igreja e ministros seguirem em todos os lugares nesta dispensação, e se cremos que o que está escrito é verdade e inspirado para o nosso ensino, por que desobedecer, alterando o destarte à palavra de Deus? Não há nisto perigo? Apocalipse 22, 18 e 19. Não é tudo. Há ainda a considerar a vocação das pessoas chamadas. Um erro muito grave, entre outros, é o de não distinguir bem entre o ministério de pastor e o de evangelista. Um é chamado para trabalhar como evangelista, tem vocação e tem experiência, mas é mandado para uma igreja trabalhar fora da sua esfera. Com certeza, os resultados, de alguma maneira, contrários surgirão para esclarecer o erro.
Outro que tem a vocação de apacentar é colocado como evangelista, enquanto o outro ainda sai, mundo afora, se intitulando de pregador e é recebido no círculo dos pregadores verdadeiramente chamados por Deus, e o resultado é aquele que se poderia esperar, o fruto de tolerância pintada com cor de amor. Não demora muito, aparecem os conflitos, as queixas entre membros descontentes com os métodos estranhos e antibíblicos que, como resultado, culminam com a doutrina de Magaref, cortar, cortar, cortar. Alguns até já estão na lista dos rejeitados e, quando particularmente são indicados para tal igreja, ouve-se os constantes protestos dos crentes mais experientes dizendo: não queremos esse irmão, ele não tem aprovado sua vocação, é bom para falar, ensina bem a doutrina do bolso, gosta de bons cômodos e é esperto, mas não o queremos aqui. Conheço um que foi colocado à frente de uma boa igreja, mas como a sua vocação era outra, talvez marreteiro, logo viu-se obrigado por sua própria culpa a abandonar a referida igreja por completa isenção de chamada. E bem diferente dos que às vezes se sentem desejosos de saírem para outros campos de trabalhos, mesmo visando melhores coisas para as igrejas onde trabalham durante muitos anos. Porém, são impedidos pelas mesmas, porque se sentem bem com eles, que dirigem e ensinam de acordo com o método inspirado, provando assim que são indubitavelmente chamados pelo Senhor para trabalharem pregando, evangelizando, ensinando e apacentando os outros. Enquanto os outros, aventureiros, maus obreiros, são descritos nos versos 10 e 12 do capítulo supracitado. Eu fico com a doutrina do primeiro. Prefiro seguir o método do mestre, isto é, em vez de apontar e aceitar os apontados para o ministério, acho viável e justo deixar o Senhor chamar e enviar para a sua santa seara, pois assim haverá bons frutos como resultado da verdadeira e sábia chamada do mestre. Não diz que eles foram ajuntar ofertas, encher o estômago, criar partidos nas igrejas, espalhar ovelhas e fechar portas dos templos, mas trabalharem para o engrandecimento da causa bendita do Mestre, que os comissionara, o que fizeram com tanto zelo e dedicação, que esqueciam do amor à própria vida. Atos 20 e 24. Cuidado com a manipulação dos obreiros. José Menezes, 1963. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.